Shalom a todos! Para quem está chegando agora no canal, estou a descodificar o Zohar, paraxá por paraxá, em vídeos bem sintetizados e de forma mais clara possível, por ser o Zohar uma obra muito obscura, para que todos consigam entender, quem é novo no canal, ou quem ainda não assistiu os vídeos anteriores. Recomendo antes de assistir este vídeo, assista os anteriores primeiro, para não ficarem perdidos, e compartilhe para chegar a mais pessoas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Louvado seja o eterno Rei do Universo para todo sempre. Amém e amém. Segredo 97. Deus criou o mundo com uma força megapotente, que ficou congelada até o momento que criou o homem. Esta força se ativa e a Terra começa a girar e toda a criação começa a funcionar. Exemplo: a Terra começa a nascer árvores e dar frutos, os tipos de vida começam a se manifestar. Mas por que esta força ficou congelada até criar o homem? Porque um piloto não pode ir à Lua sem sua nave. O piloto é Deus e a nave é o homem. Segredo 98. Quando Adão pecou, a Terra se tornou maldita e nós temos lutado desde a queda de Adão. E quem estuda a Cabalá não consegue descobrir todos os segredos em uma vida, pois o conteúdo é muito denso e obscuro e não é possível saber tudo em uma única vida. Segredo 99. É possível um anjo se vestir com uma vestimenta humana, como foi o caso dos 3 anjos que apareceram para Abraão. No momento que o homem engendra uma mulher estão presentes 3 anjos, Miguel, Rafael e Uriel, os mesmos que apareceram para Abraão. Segredo 100. A árvore da vida em parte é o Zohar. Quando houve o acontecimento com o bezerro de ouro, foi cometido o mesmo pecado de Adão, e quando o bezerro de ouro é criado, se trata das Klipot. Segredo 101. Há um anjo que é chamado Anjo da Aliança, e ele estava entre os 3 que apareceram para Abraão, e vestiram-se de uma vestimenta humana. Estava pessoalmente entre estes anjos, o próprio Deus, que engravidou Sara, pois só Adonai tem este poder de dar fertilidade a uma mulher infértil. Segredo 102. Abraão viu a face de Deus, e Moisés o viu de costas. Deus falou a Abraão por telepatia profética. Abraão podia ver a aura dos anjos, inclusive o anjo da aliança, ou seja, Abraão era um ser desperto. E o nome Anjo da Aliança é por causa de 3 alianças que são a noite com o dia, circuncisão e o Shabat. Deus apareceu em essência, pois Deus não tem corpo. No caso de Abraão. Segredo 103. Uma má notícia pode matar uma pessoa. O anjo da morte apareceu para Sara e falou que Isaac ia ser sacrificado e Sara morreu. Este anjo acusador é portador de más notícias, portanto temos que dar boas notícias ou saber dar uma má notícia com amor, se pondo sempre no lugar dos outros. Coisa que o anjo da morte não é capaz, porque ele é um anjo de destruição. Segredo 104. Quando um pobre pede ajuda a alguém, é Deus que o está fazendo para aquele que o ajuda a ter mérito e reparação. Não falo só de dinheiro ou comida, mas palavras também podem ajudar uma pessoa, pois há diversos tipos de caridade para com o necessitado. Aqueles que ajudam o pobre e fazem prática da caridade, aparece na fronte da pessoa um selo invisível que o protege das forças do mal. Aqueles que ajudam o justo, seus projetos dão certo, e muitos não conseguem conquistar seus projetos por deixar de ajudar um justo. Nós, os cabalistas, somos pobres, mas ricos para com Deus, pois poderíamos seguir na vida vários outros tipos de projetos, porém nos lançamos nos braços de Deus e passamos adiante estes conhecimentos. E quem ajuda um cabalista genuíno de coração, consegue uma bênção de imediato. Segredo 105. O pecado de Sodoma e Gomorra foi a falta total de caridade e hospitalidade. O oposto foi o mérito de Abraão, pois era caridoso e hospitaleiro. A falta de caridade e hospitalidade expulsa Deus de perto deste mundo e dão lugar às forças negativas. Segredo 106. Quando os irmãos de José o venderam por inveja, criaram um demônio que só pensa na destruição dos seres humanos. Um caos cósmico imenso que nasceu de um Shadim poderoso. José representa a alma, os irmãos dele, os signos do zodíaco. Os irmãos de José são o sistema astral, José é a alma. Vendê-lo ao Egito é quando a alma entra em um corpo, que é culpa do sistema astral. No entanto, os demônios não têm corpo, e por isso têm uma inveja insuportável dos seres humanos encarnados, por terem corpo. Segredo 107. Às vezes, existem anjos que se incorporam nos seres humanos para sentir prazer, mas é um prazer roubado que não funciona. E aquele que ataca a Cabalá, segundo os sábios, é responsável pelo sofrimento do mundo e dos seres humanos. Segredo 108. Dos anjos que visitaram Abraão, só um falou com ele, o anjo da aliança, Deus.
E os outros anjos que foram destruir Sodoma, um foi para salvar Ló e sua família, e o outro para destruir a cidade, pois um anjo só pode cumprir uma missão por vez. Segredo 109. Aquele que é avarento com o pobre, era melhor que nem tivesse vindo a este mundo, pois não terá parte no mundo vindouro. Por isso o rabino Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não sugere que ser rico é um pecado em si, mas sim que a riqueza pode se tornar um obstáculo para a salvação por causa do egoísmo e do apego aos bens materiais. Pois não se leva nada material deste mundo após a morte física, mas sim o bem que fazemos ao nosso próximo. Segredo 110. As duas filhas de Ló tiveram com seu pai depois de embriagá-lo, e foi justamente deste incesto que viria o rei Davi. Mas como pode o rei Davi ter vindo de um incesto? Na verdade, essa foi uma estratégia militar de Deus. O diabo viu este incesto acontecer e para ele nada de bom poderia sair disso, e ele deixou isto passar. No que ele mesmo foi enganado, de uma das duas filhas, a mais velha, deu origem aos moabitas inimigos jurados dos judeus. A filha mais velha engravidou de Ló e deu à luz um filho chamado Moabe. E deste nasceria Rute, a raiz do rei Davi. Ou seja, a linhagem do Messias vem deste incesto. Isto quer dizer que o Messias vem de pecadores. Se fosse de santos, as forças do mal teriam acabado com sua linhagem antes desta nascer. Portanto, Rute, a moabita, que veio de um povo de ascendência controversa e que era frequentemente inimigo de Israel, torna-se a bisavó do rei Davi. Aqui vemos claramente como o plano de Deus de salvação e graça se estende além das fronteiras nacionais e pode incluir até mesmo aqueles considerados adversários. Segredo 111. Moisés cresceu no Egito, onde tinha muito pecado e o diabo deixou passar. E um dia Moisés cresceu e Deus o despertou. Os problemas deste mundo se resolvem no mundo espiritual primeiro. E os demônios são energia sem corpo, que vem de outras dimensões. Segredo 112. Satã é derrotado a partir que o homem se torna totalmente piedoso. Ele contra este não tem mais o que acusar. Quando fazemos o mal, Satã tem 1000 acusações, para tornar o homem escravo do ódio. E aquele que atinge a iluminação além das dualidades, vence seu Satã, como Jacó o fez. A criação foi criada em 6.000 anos, e no 7º Deus descansou. No Zohar existe uma profecia que no 6º milênio, a Cabalá começaria a ser difundida, o que já começou. Segredo 113. Todos os povos muçulmanos vão fazer uma guerra contra Israel, e ao redor na era messiânica. E o Messias vai atrair a todas as legiões de seres espirituais, de outras dimensões a este mundo físico. E as forças astrais vão se submeter a ele. Na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler, o mal de Amaleque, queria acabar com os judeus, para que os pais do Messias não viessem a nascer. A ascensão do ditador alemão ao poder e a Segunda Guerra Mundial. E a formação do moderno Estado de Israel em 1948 é vista como cumprimento de uma profecia bíblica sobre o reagrupamento do povo judeu e a restauração da nação em sua terra natal, como em Ezequiel 36, 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para sua própria terra. Neste mundo tudo é dual. O bem não existe sem o mal e o mal sem o bem. Ou seja, da mesma forma que um mestre espiritual do bem pode baixar a terra, um ser das trevas também, pois neste mundo há, mundo da ação, o mundo material, o nosso mundo físico, onde as emanações se concretizam na forma mais densa. Somente 30% da luz do Ein Sof chega até ele, enquanto os outros 70% é escuridão. Por este motivo em Malkuth, mundo físico ou material, o mal chega a ser maior do que o bem, enquanto que em Atzilut, mundo da emanação, o mundo mais próximo de Deus, onde a luz divina é pura e unificada. Não existe dualidade. Segredo 114. Abraão era pura misericórdia, e Satã viu isto e falou para Deus. Abraão passou pelas 9 provas, mas pela 10ª, não vai passar. E Satã desafiou Deus e Deus enviou a Abraão a 10ª prova, de sacrificar seu filho Isaque. E Abraão passou e sacrificou em seu lugar um carneiro.